Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Prazer estar com vocês. Não, calma. Também não é tão ousado assim. E eu gosto muito de quando falam isso, e até falo para os colegas que são endócrinos, a ideia é justamente o oposto, né? Existe um gap, um limbo entre o que é extremamente conservador e aquilo que é feito de forma absolutamente sem sentido, né? Eu acho que esse gap precisa ser preenchido por gente que tem coerência e por médicos e profissionais que querem melhorar a saúde dos seus pacientes. O ganho financeiro é absolutamente secundário. Então, quando a gente é seduzido pelo ganho financeiro, isso vai levar a um lugar muito ruim na sua vida, pode ter certeza. Agora, quando você é seduzido pelo aquilo que você acredita, eu tenho certeza que grande parte dos profissionais que estão aqui hoje são clínicos, não tem como, com anos de trabalho, você não amar o que você faz. Se você não ama o que você faz, você para uma hora e vai fazer outra coisa, não é verdade? Então, acho que é muito por aí. E o intuito hoje é falar um pouquinho sobre isso. A primeira aula, são 2 aulas, tá, gente? Eu vou falar de terapias injetáveis, no caso testosterona, e aí cuidados e indicações, e eu vou falar também sobre o tratamento da síndrome metabólica, mais especificamente da resistência insulínica injetável. Eu vou trazer aqui alguns pormenores para vocês, espero que seja muito bom. Como ele falou, sou endocrinologista e médico do esporte, e estou defendendo meu mestrado em ciências cardiovasculares na semana que vem. Então, muito feliz, e sou fundador da Nutrindo Ideais, que é uma clínica hoje e nós temos 3 clínicas no estado do Rio de Janeiro. Bom, eu sempre gosto de falar isso aqui, eu sempre mostro que isso é importante. Esse tripé do tratamento do nosso paciente, onde a gente avalia a segurança do que está sendo feito, né, o custo-benefício daquela estratégia e a eficácia. Então isso é muito importante. Melhor do que a gente saber qual é o melhor protocolo, é a gente entender a individualidade do paciente e tentar aplicar isso daqui. Então quando você aplica isso e escolhe bem a sua terapia, vai ser sucesso na maioria das vezes, né? E por que a gente tanto fala de reposição de testosterona? Eu vejo muitas matérias e muitas sociedades médicas criticando a reposição que está sendo feita de forma exagerada. Eu até concordo que tenha se dado um olhar mais atento a isso nas últimas décadas, mas a gente não pode negligenciar isso daqui, ó. O nível de testosterona dos homens está caindo ao longo do tempo. Então eu tenho conjuntos de estudos da década de 80 contra conjuntos de estudos da década aqui de 2000, onde eu tenho níveis mais baixos, né? E por que isso acontece? Muito relacionado com síndrome metabólica, resistência insulínica e obesidade. A gente sabe que existe um hipogonadismo secundário ao sobrepeso. A resistência à insulina piora demais esse mecanismo. A gente sabe dos efeitos deletérios da leptina, né, na nossa produção do GNRH. Então existem vários fatores aqui relacionados. E de fato, quanto maior o meu índice de massa corporal, menor o meu nível de testosterona. Tá? E isso está relacionado com várias coisas, inclusive com o gene quispeptina. A gente tem algumas questões aí relacionadas e a redução da produção de GNRH. Então isso é extremamente comum. Por isso que muitas vezes no tratamento desses pacientes até jovens, que têm ainda eixo preservado, a gente vê baixos níveis de testosterona, né, nos pacientes que têm sobrepeso e obesidade. E uma coisa a ser considerada e negligenciada é que além do sobrepeso e da resistência insulínica, o sedentarismo já está batendo seu grau máximo. É lógico que existe um incentivo para o esporte, a gente vê muitas pessoas que fazem exercício, mas isso ainda é uma minoria. E existe um fenômeno que é a esteroidogênese muscular, que é importantíssimo para a nossa saúde. O nosso músculo, muitas pessoas não sabem disso, converte em hormônios, como por exemplo o DEA é convertido em dehidrotestosterona, e tem uma ação direta. Então o nosso músculo é capaz sozinho de fazer esteroidogênese. Vejam vocês, um órgão endócrino também, tá? E por isso o exercício físico, por vários outros motivos, mas também por esse, é importante para a produção e preservação dos níveis hormonais adequados. E uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é que os hormônios esteroides, inclusive a testosterona, é um hormônio que tem uma meia-vida longa, né? A insulina, o GH, hormônios proteicos, eles são rapidamente secretados quando necessário. Mas os hormônios esteroides não, eles precisam ser feitos, e isso demora tempo, o que é chamado de esteroidogênese. E da mesma forma, eles possuem uma meia-vida totalmente diferente. Enquanto, por exemplo, um T3 tem uma meia-vida que não chega aí a 6 horas, a testosterona ligada, por exemplo, a SHBG pode ter uma meia-vida muito longa. Então a gente tem que ter essa noção da diferença entre os hormônios e por que os esteroides são tão importantes, né? E o que a gente sabe demais, eu tenho certeza que o professor Morgan Teller falou aqui mais cedo hoje, é muito sobre os efeitos genômicos da testosterona, que é aquilo que a gente vê no livro, né? Então, se pegar um livro de endocrinologia clássica, ele vai mostrar isso aqui para você. Os efeitos da testosterona no seu receptor nuclear androgênico, o AR, desempenhando todos os seus mecanismos, em especial o quê? A produção de proteínas que estão relacionadas com formação proteica, estão relacionados com todos os processos metabólicos celulares. Mas, além desse processo genômico, nós temos os efeitos não genômicos, vocês estão cada vez sendo mais descritos. Nós temos, por exemplo, um benefício da testosterona para a cascata da insulina.
Então a gente começou a repor o paciente com testosterona e se perguntou, pô, será que isso não aumenta o risco cardiovascular? E a gente começou a ver que todos os fatores de risco cardiovasculares eram melhorados, inclusive a resistência à insulina. Por quê? Porque a testosterona tem um efeito não genômico em favorecer a cascata da PI3 quinase e a entrada de glicose na célula. Da mesma forma, nós vamos ter um efeito, por exemplo, de maior influxo de cálcio celular, o que é importantíssimo no nosso cardiomiócito, por exemplo, né? A gente sabe que o cardiomiócito tem receptores para testosterona e essa ação é muito importante. E vários outros que vêm sendo descritos, por exemplo, um efeito sinérgico entre o receptor da testosterona e o receptor do GH, um efeito sinérgico entre o VDR, o receptor da vitamina D e a testosterona, enfim, poderia aqui gastar um tempo falando bastante sobre fisiologia. Bom, mas vamos entrar aqui na testosterona. O que se faz para que a testosterona seja feita injetável? Isso eu vou mostrar para vocês. Não adianta a gente pegar a molécula em si e injetá-la no organismo. A gente precisa modificá-la para que ela consiga ganhar uma meia-vida mais longa. E é o que todas as indústrias fazem hoje com diversos medicamentos, inclusive os análogos de GLP-1, né? Sofreram uma modificação para que pudessem durar mais tempo. E o mesmo se faz com a testosterona. Normalmente há uma modificação do carbono 17 ou do 19, e isso confere um poder, uma atividade, né, de longa ação. Então, quando a gente, por exemplo, faz uma esterificação do carbono 17, a gente tem um poder, um exemplo aqui, a testosterona cipionato. E quando a gente faz uma alquilação, a gente confere uma atividade oral. Aqui um exemplo de um análogo da testosterona, que é o estanozolol, uma modificação também no carbono 17. Tá? E isso aqui eu acho legal, porque eu vejo muitos profissionais que têm dificuldade de avaliação dos pacientes que estão fazendo terapia de reposição. Quando a gente faz reposição de testosterona, os níveis séricos se elevam. E nós temos uma redução do LH, do hormônio luteinizante. Por quê? O hormônio luteinizante é aquele que estimula a produção dos nossos testículos, especialmente da testosterona. O FSH pode não se reduzir totalmente, muitas vezes também se reduz, mas ele é mais responsável pela nossa espermatogênese. O estrogênio normalmente aumenta com a reposição ou pode ficar normal, porque a testosterona se converte através da aromatase, não só no estrogênio, mas também da dehidrotestosterona a partir da 5-alfa-redutase. Nós temos um efeito androgênico importante da testosterona e nós temos um efeito anabólico. Então existem efeitos distintos da testosterona. Muitos acham que a testosterona está relacionada só com massa muscular, né, com massa óssea, mas existe um efeito de sensação de bem-estar, o efeito sexual, esse é o chamado efeito androgênico. Os esteroides anabolizantes, né, os análogos ADHT, eles têm um efeito anabólico maior, como a própria nandrolona, que eu vou falar aqui um pouquinho. E quando a gente faz a avaliação do exame de sangue, há uma queda da testosterona e o estradiol também pode cair, dependendo do análogo que você usar, ou ser convertido. A nandrolona é um dos poucos esteroides que pode ser convertido em estradiol ou dehidrotestosterona a partir da ação das enzimas. E por que os esteroides têm maior poder anabólico? Porque eles conseguem inibir o receptor de corticoide. Como o corticoide tem um efeito catabólico, quando eu faço essa inibição associada ao estímulo androgênico, eu tenho maior ganho de massa muscular. É lógico que esse efeito também pode ocorrer só com a testosterona, se eu faço um influxo muito grande de testosterona numa dose alta e inibo as conversões. A nandrolona tem uma similaridade com a testosterona, mas ela é mais anabólica, né? Que é a 17-nortestosterona. Todo mundo fala assim, nandrolona vai falar de bomba. Não tem nada a ver. Nandrolona é utilizada em inúmeros países, inclusive nós temos disponível no Brasil, ela tem suas aplicabilidades em patologias e em termos de reposição também. E aqui, para vocês terem uma ideia, ela pode ser sim convertida. E é interessante que ela possui tanto efeito anabólico quanto efeito androgênico. E pode ser considerada uma paciente que não tem disponibilidade de fazer aplicações de forma corriqueira, se for feita injetável, ou se eu estou tratando uma sarcopenia. E aí, quando eu falo em sarcopenia, eu não estou falando só daquele idoso. Eu estou falando, às vezes, de um obeso sarcopênico, que é um quadro muito mais dramático. Eu sei que quem trata aqui a obesidade já viu. É um paciente que tem uma baixíssima massa muscular, ou uma mulher, e tem um percentual de gordura muito elevado. Isso é importante? É sim, porque se essa mulher ou esse homem ultrapassa os 40, 45 anos, eu tenho uma condição onde há uma queda da capacidade funcional. Então, a nossa vida, a nossa qualidade de vida está relacionada com o quê? Justamente com a possibilidade de a gente realizar as coisas do dia a dia. E quando você tem sarcopenia, esse é o grande fator de risco para que você tenha perda óssea, para que você tenha perda da sua capacidade de realizar atividades mínimas, né? Como tomar banho, etc. E aqui, de fato, se eu comparar a nandrolona com o placebo, né? Eu tenho melhora de massa muscular, eu tenho redução de gordura corporal e eu tenho ali uma manutenção do peso. Isso não pode não ser extrapolado para a prática clínica. Eu tenho muita experiência com a nandrolona, inclusive a gente está com um trial sendo realizado no momento, onde a nandrolona gera grande efeito orexígeno, ou seja, aumenta muito o apetite.
Então, dependendo do paciente que eu estou tratando, se é um paciente com resistência à leptina e tem sobrepeso, eu tenho que ter muita atenção, talvez não seja melhor a testosterona, que vai ter um menor poder de aumento do apetite, tudo bem? E não existe quase estudo nenhum relacionando, avaliando esse efeito com a nandrolona, por isso que a gente está, nesse momento, fazendo essa avaliação. E olha que interessante, a testosterona endógena, ela tem uma potência de ligação com os receptores menor do que os exógenos. Então, se eu faço uma metenolona, uma nandrolona, uma oxandrolona, o grau de ligação com o receptor androgênico e o estímulo vai ser muito maior. Então, isso tem que também ser levado em consideração. Da mesma forma, o bloqueio, como eu falei, dos receptores de corticoide. E da mesma forma, se eu fizer uma reposição de corticoide no paciente, eu vou reduzir a ação dos receptores androgênicos, tá? Então, a gente tem que separar a reposição em substâncias que têm efeito testosterona-like, efeito DHT ou com efeito nandrolona, tá? Que são ativos diferentes. Então, aqui vocês têm a listagem que muitos devem conhecer aqui. E a gente vai falar um pouquinho dos injetáveis, já que é o tema aqui da nossa apresentação. Antes disso, eu queria falar da consequência do uso equivocado dessas substâncias, seja da testosterona ou das esteroides anabolizantes. E a gente observa que muitos dos pacientes que já utilizaram, eles continuam ao longo da vida utilizando substâncias para estímulo de eixo. Não é incomum, já vi algumas vezes, quadros dramáticos de pacientes jovens que ficaram inférteis com o uso de testosterona de forma equivocada. E a grande maioria, né, pessoal, nem é com profissional da saúde. 95% a 96% são por conta própria e com dosagens muito elevadas. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, para vocês terem uma ideia, mesmo que o indivíduo faça uso da testosterona em dose muito alta, ou seja, usou um anabolizante muito tempo e ele para durante muitos anos, ele mais velho vai ter repercussões disso, com redução dos níveis de testosterona, tá? Então, a gente tem alguns estudos mostrando isso. E os principais sintomas são depressão, disfunção erétil e redução da libido. Inclusive, depressão no homem mais velho é um sinal muito sugestivo de deficiência de testosterona e ela tem que ser excluída, tá? Mas redução da libido seria aí um dos principais fatores. Então, eu posso ter um hipogonadismo induzido pelo uso dos esteroides, ginecomastia ou alopecia, atrofia testicular, hepatotoxicidade, especialmente nas formulações orais, e a dúvida do risco cardiovascular, que eu sempre gosto de discutir pelo meu viés cardiológico, digamos assim. Então, a gente sabe da ação da testosterona para o coração. A gente tem estudos mostrando que a falência cardíaca está relacionada com baixos níveis, né? Então, a reposição é benéfica para esse tipo de paciente. Esse aqui é o quadrinho que eu queria mostrar para vocês, as dosagens absurdas que são normalmente utilizadas por quem faz uso por conta própria, né? Esses esquemas estão disponíveis, aqui é um estudo que mostra um esquema utilizado, são doses totalmente fora do padrão para nós. Então, por exemplo, o cipionato a gente faz 200 miligramas a cada 15 dias. Vejam vocês que o indivíduo fez na primeira semana 500 de cipionato com 500 de nandrolona e 25 de dianabol, né? Então, assim, são doses cavalares. E isso traz consequências, sem dúvida nenhuma, né? Alteração cardiovascular, eu já vi alteração pressórica, alteração renal, paciente com síndrome oncótica, né? Então, várias coisas aí relacionadas à alteração do lipidograma. Então, tudo na vida tem um porquê e a gente fazer com segurança, né? E nosso primeiro aí, juramento é não gerar dano. Então, a gente precisa ver se essa terapia que a gente vai instituir, ela está dentro de um benefício para o paciente. Aqui, para vocês terem ideia, a alteração coronariana, né, aumento da calcificação das coronárias relacionada com os esteroides anabolizantes. Quando nós temos hipertrofia do septo interventricular. E por que isso é prejudicial? Porque o trato de saída da aorta pode ser impactado pelo aumento do septo, tá? E o paciente pode ter taquicardia e morte súbita por isso, tudo bem? E aqui, para vocês terem uma ideia, logicamente, né, que uma alteração drástica do ventrículo esquerdo, um grande espessamento por uso contínuo do esteroide num paciente suscetível a esse efeito. Então, o coração é um músculo que está batendo o tempo inteiro. Sob o estímulo do esteroide, ele pode sim hipertrofiar bastante, né? E aqui falando da vida real, que é a nossa reposição fisiológica. Eu acho muito legal esse estudo do Dr. Bazaria, porque o que ele fez? O primeiro estudo ele viu o aumento do risco cardiovascular, mas eram homens com 74 anos, com limitações de mobilidade e comorbidades, como hipertensão e diabetes, o follow de 6 meses, e usou altas doses de gel, 100 miligramas dia. Então, um homem produz em torno de 7 a 10, então ele usou 100. Pacientes com poucos eventos e foi finalizado precocemente. E ele observou aumento do risco cardiovascular nessa dose com essa característica de paciente. E aí ele mesmo fez outro estudo depois, falando, poxa, vamos ver como é que fica se eu usar
uma dose menor no paciente, aí ele fez o gel de 7,5 miligramas dia versus placebo, pacientes também de alto risco, um follow de 3 anos, pacientes um pouco mais novos, mas ele viu que redução do risco cardiovascular. Então é aquela história da planta, né? Muita água ou pouca água pode ser ruim, e nesse caso se faz verdadeiro. Mas de fato, quando a gente analisa todos os estudos clínicos com reposição de testosterona, né, de forma fisiológica, o benefício é muito grande. Lembrando que a maioria desses estudos é feita com pacientes que são mais velhos, né? Então a gente tem que ver qual população está sendo estudada e os subgrupos que estão sendo analisados. E o diagnóstico, acho que ele falou aqui bastante, a gente não precisa entrar muito, esses valores vão variar, mas na mulher a gente sempre usa o índice da testosterona livre, né? Eu vejo muitas pessoas usando testosterona total, é muito comum mulheres em reposição com níveis mais altos de testosterona, acima de 65, entre 65 e 100, mas que possuem um índice ou uma testosterona biodisponível normal, sem sintomas de hiperandrogenismo. Então a gente não precisa tirar essa reposição nesse sentido. É lógico que o contrário também existe. Pacientes que fazem a reposição não têm grande aumento, por exemplo, de total, e tem um aumento da testosterona livre e tem aí efeitos colaterais, né? Então cada paciente tem uma característica. E nos homens é uma grande discussão, nível mínimo. Eu acho que é muito sintomatologia, né, que eu não trouxe aqui, porque isso já foi abordado, mas analisar o quadro clínico do paciente junto com os marcadores laboratoriais, lembrar que a obesidade e a resistência à insulina aumentam a SHBG. A SHBG é uma proteína hepática que liga com a testosterona e essa ligação é muito potente, deixa ela indisponível. Então eu gero um hipogonadismo secundário a esse aumento da SHBG, que é o mesmo que acontece com a paciente usuária de pílula anticoncepcional oral. Só lembrar vocês que a SHBG ela tem uma grande potência de ligação, né, e ela mantém a testosterona estável com uma longa meia-vida, e a testosterona pode se ligar com outras proteínas, inclusive a carreadora do cortisol, a própria albumina, né, e a fração livre é muito pequena, mas bem atuante quando disponível. E fatores que alteram os níveis de SHBG, como eu bem falei para vocês, no hipertireoidismo, HIV, né, anticonvulsivantes, envelhecimento, estrogênio terapia. Aqui redução pode acontecer aumento ou redução quando tem paciente com obesidade e diabetes, depende muito do quadro. O uso de andrógenos e progestágenos reduz a SHBG, né? Síndrome nefrótica também diminui, a acromegalia. Então aqui para a gente entender todas as patologias que possam atuar no fígado, né? E possam trazer alterações na sua produção. Então quais os benefícios da testosterona? Aumento de libido, melhora da função erétil, massa muscular, massa óssea e bem-estar geral, né? E reduz quase todos os fatores de risco cardiovascular, vocês vão concordar comigo. Gordura abdominal, né? Quadros de inflamação, tem estudos com marcadores inflamatórios, resistência insulínica e redução da hemoglobina glicada. E aqui, se a gente for analisar uma meta-análise de mais de 59 estudos clínicos randomizados com terapia de reposição, uma das grandes dúvidas é a piora do lipidograma, que não acontece, tá? O que acontece de fato é uma melhora do índice Roma, né? E nós temos ali uma melhora considerável da massa muscular e redução da massa de gordura. Tá? Então isso, quando a terapia é feita de forma correta, esse é o resultado que a gente obtém. E aí, só lembrar vocês, possíveis efeitos colaterais, né? Diminuição dos testículos, espermatogênese, aumento da libido excessiva, no caso, acne, oleosidade da pele, ginecomastia por excesso de estrogênio, retenção hídrica, agressividade e policitemia. E como fazer a testosterona? Bom, a gente sabe que a gente tem gel, spray, adesivo, implante sublingual, oral, mas a gente vai focar aqui na intramuscular ou subcutânea, poderia ser feita também dessa forma, tá? A via injetável. A via injetável tem várias características, então se eu comparar, por exemplo, com o gel e com o implante, vai depender muito do tipo que eu usar. Então, se eu usar uma testosterona propionato, eu vou ter picos a cada 3, 4 dias, a cada aplicação. Se eu usar um cipionato, a cada 8 a 10 dias. Se eu usar, por exemplo, um decilato ou um decanoato de testosterona, eu vou ter uma oscilação aí maior um pouco, pode chegar a 2 meses. Tá? Então, depende muito do paciente, da forma que eu estou fazendo. Alguns pacientes se sentem melhor com um tipo ou outro. Tem pacientes que têm alterações importantes de irritabilidade quando fazem injeções em curto espaço de tempo, enquanto outros toleram melhor essa injeção a longo prazo. E o que eu ensino muito no meus cursos de injetável é como você individualizar isso aqui e não seguir ao pé da bula. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele precisa usar um decilato com um tempo menor do que a maioria dos outros, e eu tenho outros que é o contrário, tempo maior. E lembrar que a via injetável ela é mais rápida e eficaz, porém ela tem mais riscos.
Então, por exemplo, há um aumento maior de hematócrito e hemoglobina com injetável? Sim, em relação às outras. Há maior aumento da ferritina, por exemplo? Também tem. Então, tem que tomar muito cuidado com o paciente que a gente está fazendo a terapia. Normalmente, a gente tem o cipionato, que classicamente é uma injeção a cada 15 dias, né? Um destilato de testosterona, que pode ser feito a cada 10, 15 semanas. A gente faz sempre a segunda dose com um intervalo mais curto. A testosterona de 4 ésteres, né, que está cada vez mais indisponível no mercado, uma aplicação a cada 21 dias. Lembrar que existe um risco que a gente já viu na clínica algumas vezes, porque grande parte dos meus pacientes vão até as minhas clínicas fazer a injeção. É isso aqui, ó, microembolismo pulmonar. 19 a cada 1000 injeções, então não é pouco. Só que acontece, o paciente sente um mal-estar, tá? Quando faz essa aplicação respiratória. Se você vem aqui já viu isso, mas a gente já viu pelo menos uns 5 ou 6 casos na clínica, tá? Isso acontece, é uma sensação grande de mal-estar, mas é um microembolismo que não gera riscos maiores, tá? Aí aqui um resumo para vocês que eu quis fazer, vendo quais são os tipos e o tempo. Então o propionato dura 2 a 3 dias, o enanato de 7 a 8, desculpa, aqui está trocado, tá, gente? Está faltando aqui a testosterona cipionato embaixo do enantato, tá? Que dura de 8 a 12 dias. Testosterona 4 ésteres, um destilato. E eu coloquei aqui a nandrolona para vocês terem uma ideia também, tá? Em termos de meia-vida. E aí aquela história, né? Melhor fazer transdérmico, que é o mais convencional, ou injetável. Depende muito. Eu tenho estudos mostrando o benefício do gel e eu também tenho estudos mostrando o benefício do injetável. Eu acho que é muito critério do paciente. Tem paciente que não suporta fazer a injeção e tem paciente que não suporta fazer o gel ou esquece. Então é muito da individualidade. Tem paciente que trabalha embarcado, por exemplo. Lá onde eu moro em Cabo Frio, tem muito paciente que trabalha na Petrobras e prefere fazer, por exemplo, injetável, né? Depende muito, pacientes mais idosos. Quem tem filho em casa, não faça gel, porque mesmo que você passe o gel e você tome todo o cuidado de botar roupa, você vai contaminar o lençol, seu filho vai subir nessa cama durante o dia, você vai contaminar sua esposa. O que eu mais vejo é a contaminação com testosterona na família de quem aplica gel, tá? Então muita atenção com isso, tá, pessoal? Não negligencie, porque é bem comum e o paciente tem que estar ciente desse risco. E aqui só lembrar rapidamente dos implantes. Eu tenho muita experiência com os implantes de testosterona, mas mais em mulheres. O implante silástico de silicone nos homens, realmente, com as possibilidades injetáveis que nós temos, eu não vejo grande espaço para isso, exceto em condições muito específicas, né? O implante de testosterona silástico, ele dura 1 ano, com um bom perfil de segurança nas mulheres, uma liberação de 0,2 miligrama dia, tá? Não tem, normalmente é bem cômodo para o paciente, os níveis ficam estáveis, né, não muito elevados, então depende muito do objetivo da terapia. Então, na terapia pós-hormonal, por exemplo, eu gosto muito da associação da testosterona com o restante da reposição de estradiol e progesterona, e lembrar das complicações, né? Então, por exemplo, eu nunca tive, já fiz mais de 5.500 procedimentos com implante silástico, nunca tive uma infecção ou extrusão com esse implante. Já com bioabsorvível eu não posso falar a mesma coisa, eu já fiz muitos e dá problema sim, quem faz aqui sabe. Então, isso é muito importante quando a gente avalia o que a gente quer trazer para o nosso paciente. Nenhum paciente vai gostar de ver uma coisa saindo da pele dele, né? Então, toma muito cuidado com isso aqui, porque todo mundo faz, mas a maioria que faz não sabe o que está fazendo, e não sabe nem tirar, o que é o pior ainda. Então, o implante é conveniente para o paciente, o nível estável, ausência de pico, não tem o mesmo risco de transmissão, maior duração na ação terapêutica e menor supressão do hormônio luteinizante. E quem quiser se aprimorar mais nesse assunto, daqui a alguns dias a gente vai estar junto na curso de terapias injetáveis, é 1 dia de imersão, onde a gente fala não só de muitas coisas ali, mas também de outras terapias que podem ser feitas dentro do que é bom para o paciente, dentro da ética, tá?